Oi, pessoal, tudo bem? Olha, começamos mais uma live hoje aqui no Rio de Janeiro. Eu queria contar para vocês que hoje nós estamos com o Flávio Graça, nosso companheiro que cuida da fiscalização aqui na cidade do Rio de Janeiro, e também com a Karine, que Boa vai noite. pegar aí as perguntas de vocês e a gente poder conversar e responder tudo o que vocês têm para perguntar. Flávio Graça, querido amigo, como é que nós estamos na fiscalização da reabertura, da Boa diminuição do noite. afastamento social na cidade? Boa noite, prefeito. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com o senhor. Bom, prefeito, nós estamos, então, trabalhando dioturnamente nessa fiscalização, né, como o senhor bem coordenou, né, o nosso plano de retomada pós essa quarentena tão sofrida por todos os cariocas. E assim, nós estabelecemos alguns critérios com clareza, dialogando amplamente com todos os representantes das atividades econômicas. E nessa fase 3, prefeito, para manter a segurança no plano de retomada, para que a nossa retomada seja segura, nós realizamos, nesse final de semana, 108 inspeções, né, em bares, restaurantes. E, ao todo, nessa operação Covid, nós já realizamos mais de 5.000 inspeções, né, em estabelecimentos, bares, restaurantes, pessoas que descumpriram a quarentena, que descumpriram justamente porque nós estávamos num momento de muita preocupação. E agora nós tomamos a decisão dessa retomada, mas de forma segura e criteriosa para todos, correto? O microfone. Não estou ouvindo, prefeito. O seu áudio não tá saindo, eu acho, prefeito. O senhor mutou?
Oi, Flávio, tudo bem? Pois não, prefeito, tudo bom? Estou ouvindo bem. Desculpa que eu tive problema na minha internet. Ô, Flávio, como é que foi Pois aquele não. negócio na Zona Sul, rapaz? Eu vi no noticiário, fiquei penalizado aqui. Parece que houve desacato das pessoas com o povo lá da Zona Sul, não foi? Pois é, prefeito, a gente estava fazendo uma fiscalização, né, no nosso comboio de rotina, com apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, porque na véspera, lá naquela mesma rua, na rua Olegário Maciel, tinha havido uns xingamentos às nossas fiscais quando elas constataram a aglomeração lá e tiveram que advertir e infracionar o bar pela aglomeração e pelo risco, né, de contaminação dos frequentadores. E a fiscal ela me ligou na sexta-feira, tão triste, falou: Poxa, Flávio, fui tão xingada, eu estava fazendo o meu trabalho. E eu falei para ela: Olha, não fica chateada, porque o xingamento é igual um presente. Se você não receber, ele não é seu. Então eu falei isso para ela e falei: Fica tranquila, amanhã eu vou para lá apoiar vocês na ação. E fui com a equipe, junto com o apoio. E quando chegamos lá, novamente, por incrível que pareça, em outro bar, nós fomos recebidos pelos clientes e pelos proprietários de forma muito agressiva. E uma das clientes, ela justamente chegou e falou para mim: eu que pago o seu salário, e o marido dela falou: eu sou o seu patrão, você tem que obedecer a mim, porque eu sou o seu patrão. Quer dizer, uma atitude totalmente equivocada, mais equivocada ainda, prefeito, porque ela era cliente. Se ela fosse proprietária, já estava errada. Ela, sendo cliente, ela foi defender um estabelecimento que depois, durante a inspeção, nós constatamos que estava vendendo carne vencida para ela. Quer dizer, a gente estava ali para proteger a população. E ela faz parte dessa população. Né? Nós protegemos a todos. Então, foi uma atitude totalmente insana e inconsequente dessa servidora. E aí, depois, ela ainda, para completar, ela falou assim: o meu marido é muito melhor do que você, ele é engenheiro civil, né? Diferente de você, que, tipo assim, não é nada, é um fiscal. E eu falei: olha, tudo bem, você pode falar o que você quiser, para mim não vai me deter, a gente não vai deixar de fazer a nossa ação. Então, isso teve uma repercussão enorme, porque sensibilizou todos os servidores públicos do Brasil, né, que, vamos dizer assim, tiveram uma empatia com essa situação. Né, porque todo mundo... É claro que qualquer pessoa da população realmente é responsável por pagar seus impostos e pagar o salário do servidor, para que o servidor sirva à sociedade. Né? E ela ficou ofendida porque eu chamei o marido dela de cidadão. Eu falei: cidadão, o senhor podia se comportar e aguardar a inspeção. E ela falou: ele não é cidadão, não. Ele é engenheiro civil. Eu falei: poxa, mas cidadão é o quê? Uma pessoa que tem consciência dos seus direitos e deveres. Né? E ela ficou ofendida com isso. Pois é o preço que se paga para proteger o povo. O crime é de desobediência. É É previsto, verdade. é previsto no Código Penal. É Claro que verdade. quando a Guarda Municipal, os fiscais da Prefeitura vão à rua, o que eles objetivam é salvar vidas. Eles querem ajudar as pessoas. Infelizmente, às vezes são mal compreendidos. E nesse caso específico, eu acho que só ficou a favor deles o ex-prefeito Eduardo Paes, que fez uma manifestação dizendo que o Leblon sofria preconceito e Perseguição. tal. Perseguição. Acho que foi a única pessoa, com exceção daqueles contraventores, que ficou a favor dos violentos, que ficou a favor dos que protestaram, dos que foram injustos com os cidadãos. O restante das manifestações na internet, em todo o Brasil, o que a gente viu é que houve uma solidariedade maciça, Flávio Graça, a você, ao pessoal da Guarda Municipal, que estavam ali cumprindo o seu dever no sentido de proteger a população. É realmente profundamente lamentável que essas coisas ainda ocorram na nossa cidade e numa área, Flávio, onde o nível de educação das pessoas é elevado,
o nível de informação, as pessoas têm acesso, não é, É verdade. aos problemas que essa doença causa. Veja, o Flávio, quando as pessoas elas adoecem, muitas vezes elas procuram os hospitais públicos. Então, se as pessoas que aglomeram poderão, pelo nível social delas, irem para o hospital privado, as que elas contaminarem em casa, que são seus funcionários, na portaria do seu prédio, no comércio, os balconistas, né? Essas pessoas certamente virão para o setor público e nós vamos cuidar delas. Mas toda a sociedade vai arcar. Um leito de UTI, por exemplo, ele custa R$ 1.600 por dia. A gente chegou a ter quase não, a gente chegou a ter 500 leitos de UTI na rede pública. 500 leitos de UTI, o que significava R$ 850 mil por dia. Ao final de um mês, nós tínhamos gasto próximo a 30 milhões, 25 milhões de reais. 25 milhões de reais que é pago por todos os contribuintes, inclusive eu, inclusive você, Flávio, nós todos somos contribuintes. Nós somos servidores, mas também somos contribuintes. Nós pagamos ISS, nós também pagamos IPTU, nós somos também contribuintes disso. Então, à medida em que essas pessoas perdem a consciência e aglomeram e adoecem, e pela idade podem estar assintomáticos, mas serão, com certeza, vetores para pessoas que passarão ao setor público. E será um problema para o setor público. Então, é tão importante que haja consciência das pessoas. Eu faço um apelo, hoje fiz também, quando inauguramos, sabe, Flávio, uma enfermaria lá, um polo de cuidados lá em Santa Cruz. A gente colocou um tomógrafo e mais 20 leitos. E assim que a gente saiu, o doutor Dazi me disse que chegou uma senhora para fazer uma tomografia. E foi detectado em 2 horas, ela fez a tomografia demora 1 minuto, mas depois foi para a central de laudos. E quando voltou, ela estava lá esperando, ela já foi internada, porque ela estava com uma pneumonia viral de Covid, não é? No pulmão, e pegamos ela no início. Inauguramos hoje, em poucos minutos, menos de 1 hora, uma vida. já começamos a salvar uma vida. Que coisa bacana, né? Linda história, prefeito. E eu queria falar, prefeito, que o senhor comentou aí o custo de um leito de UTI, e eu queria dizer que o senhor, desde o começo da gestão, o senhor teve a sensibilidade de entender o trabalho da prevenção da vigilância sanitária, porque justamente o nosso trabalho é para prevenir que as pessoas ocupem esses leitos. E a gente sabe que muitos políticos não investem muito na prevenção porque ela não aparece tanto para a população, né? Eles gostam muitas vezes só, né? Não investem em ações de prevenção. E o senhor foi o prefeito que mais investiu na vigilância sanitária nos últimos 45 anos da sua existência, prefeito. Pode perguntar a qualquer servidor da vigilância sanitária. Nós reformamos todos os nossos laboratórios, nós passamos as castrações de 400 para mais de 1.200 castrações de cães, nós aumentamos em 5 vezes o número de análises de alimentos. Tudo isso, prefeito, foi com os investimentos que o senhor fez na vigilância sanitária. Investimentos com muita responsabilidade, equipamentos que nós fizemos agora, todas as análises da água, quando tivemos esse problema da água que foi causado, né, no estado do Rio de Janeiro, e o município se protegeu com o nosso laboratório, com todas as análises. Tudo já estava preparado, e agora nós estávamos preparados para essa pandemia. Eu acho que o Código Sanitário também foi um grande avanço na questão legislativa. Prefeito, foi uma atitude visionária
que a prefeitura, o senhor, teve. Por quê? Nós somos, prefeito, o primeiro município do Brasil que tem esse tipo de código, que fala em saúde única. Ou seja, as pessoas não entendiam por que nós tínhamos que inspecionar uma loja de departamentos, por exemplo, uma fábrica. Todo mundo fala, vigilância só vai em restaurante e hospital. O que a vigilância vai fazer numa fábrica? E agora, depois dessa pandemia, eu acho que ninguém mais tem dúvida do que a vigilância vai fazer numa loja, numa fábrica, nas áreas na administração de um shopping center, de um escritório de telemarketing. Né? Então, a gente vai ver a qualidade do ar, a qualidade da água de abastecimento, se os banheiros dos funcionários têm água e sabão. Então, agora ficou claro. E isso foi aprovado em dezembro de 2018, ou seja, o senhor apresentou a lei em dezembro de 2017, um ano no começo da sua gestão, prefeito. Olha como foi isso. Foi uma grande... Ô, Flávio, uma outra coisa importante também foram, vamos dizer assim, a transparência e a maneira como vocês licenciaram os estabelecimentos. Eu me lembro... É verdade. Eu me lembro que a gente teve uma reunião com os donos de farmácia e mais de 1.000 farmácias receberam alvará, coisa que no passado era, vamos dizer assim, uma situação de, eu diria assim, de chantagem, de propina, de possibilidade de ilícito. E vocês fizeram centenas e centenas de licenciamentos, tirando da irregularidade ou da insegurança jurídica uma série de empreendedores, uma série de empresários. Recebi muitos elogios da vigilância sanitária pela transparência, pela honestidade, pelo fim da corrupção. É verdade, prefeito, porque a gente sabe que toda vez que se coloca muita dificuldade para o setor regulado, para o empreendedor, né, é a mesma coisa que falar para ele assim, vá para a informalidade, porque ele não pode parar de trabalhar. Né? Ele tem que trabalhar, tem que botar o pão em casa. Então, o que ele faz? Se ele não consegue se formalizar, ele tenta a sorte, ele vai para a informalidade e fica na mão de pessoas mal intencionadas que vão chantagear, que vão querer pedir facilidades em troca, né, de resolver aquela dificuldade que ela mesma ofereceu para ele. Então, quando nós chegamos, a gente até brinca que esse foi o primeiro desafio da subsecretária, da doutora Márcia Rolim, porque quando ela chegou, no primeiro mês, assim, acho que foi na primeira semana, ela já recebeu uma carta, uma intimação do Ministério Público. Ela falou, nossa, eu cheguei, já vou presa, não fiz nada, brincando. E aí, quando ela foi ver, é porque tinham quase 1.000 farmácias que estavam tentando comprar remédios controlados e não conseguiam porque não tinham a licença sanitária. Elas não tinham licença sanitária e aí os laboratórios eram proibidos de vender os medicamentos para elas. E as farmácias falaram, olha, a gente vai quebrar, a gente não consegue. Uma grande parte da nossa venda são os medicamentos controlados. E aí, o que a gente fez? E era a carta do Ministério era provocando a vigilância. O que vocês vão fazer quanto a isso? E aí a gente montou o mutirão das farmácias. Nós pegamos um grupo de fiscais, capacitamos, e eles foram às ruas com o objetivo de resolver o problema do licenciamento. E aí a gente se deparou, prefeito, com a grande complexidade que era ainda o sistema, que tinha acabado de ser implementado na gestão passada. O senhor sabe que um dono de farmácia ele tinha que responder 480 perguntas no sistema, sem errar nenhuma, para ter o seu processo deferido. Você imagina? E tinha que escanear 10 documentos. É aquela coisa, né? Se não pagar, não leva, né? Então, aí o que a gente fez? Nós reduzimos de cara, nós conseguimos já de cara, sem mexer na estrutura do sistema, conseguimos reduzir para 32 perguntas, de 436 para 32 perguntas. E escanear apenas
um documento, eram 10 que a pessoa tinha que escanear. Tem proprietários de maior idade, contadores, tinham dificuldade, né, para fazer toda essa operação. E aí, depois que a gente aprovou o Código Sanitário, a gente mudou de tal forma que hoje, prefeito, a pessoa consegue se licenciar em 7 minutos. Essa é a média do nosso sistema. 7 minutos. Por quê? O governo não pode ser um obstáculo para o empreendedor. O empreendedor ele tem que produzir, ele tem que melhorar, ele tem que crescer. E a gente não pode ser um obstáculo. A gente tem que ser um obstáculo, prefeito, para o mau empreendedor, para aquela pessoa mal intencionada. Para isso, a vigilância está sempre alerta. Mas para quem quer trabalhar direito, deixa eles trabalharem, deixa eles produzirem. Correto? Tá E certo, a gente sabe tá que você certíssimo. falou isso para a gente. Está certíssimo. Nós temos que trabalhar com muita honestidade e transparência para que o povo tenha confiança no seu governo e a gente não prejudique a economia para tentar pegar propina. Olha, o Flávio, veja só. A Controladoria da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro verificou que a linha amarela deu um prejuízo ao município de R$ 1 bilhão. A Controladoria do município verificou que a Transolímpica deu um prejuízo à Prefeitura de R$ 1,5 bilhão. Que o Porto Maravilha deu um prejuízo de R$ 3 bilhões. A Transbrasil, 350 milhões. A Transcarioca, cujos fiscais, eu digo Transcarioca apenas o Galeão até a Penha, cujos fiscais, 11 deles, foram retirados da conta deles 700 milhões pelo Ministério Público, e o ex-secretário de Obras foi condenado a 53 anos de prisão, o senhor Alexandre Pinto. Ali na Transcarioca, mais 500 milhões de prejuízo. Meu Deus do céu, foram bilhões e bilhões e bilhões de reais de prejuízo. Tudo isso faz parte das delações dos engenheiros que participaram das obras, dezenas deles fizeram delações, faz parte de uma quantidade enorme de processos do Ministério Público, processos do Ministério Público Federal, denúncias por todo lado. Os empreiteiros que foram presos na Lava Jato disseram que davam dinheiro para todo mundo na Prefeitura do Rio de Janeiro, por isso superfaturavam. E ainda nós temos a tragédia, por exemplo, da ciclovia que caiu, ou da própria Transoeste, em que nós verificamos que a calha está toda ela danificada, uma grande parcela danificada. Também na Transcarioca. A Transcarioca, nós fizemos 10 furos de inspeção na época das delações para verificar se as delações tinham sentido, e aonde faltava menos, na espessura da calha, faltava 6 centímetros, mas tinha lugares que faltavam 19 centímetros. A armadura toda comprometida e as telas também de aço não tinha em nenhuma parte, são 39 quilômetros para ir, 39 para voltar. Quer dizer, uma coisa assim inacreditável que ocorreu durante as obras das Olimpíadas. E ainda vem mais as denúncias sobre a bacia de Jacarepaguá e também as obras das arenas. Nós vivíamos um caos administrativo sem precedentes na cidade. Processos enormes, desvios enormes, e é muito importante, nesse momento, que o Rio de Janeiro mude, porque, veja, essas coisas trazem depois uma recessão econômica, um desalento enorme, prisão de líderes políticos em longas sentenças. Imagina que tristeza a gente ter um governador preso com uma pena maior do que o maníaco do parque. Isso tudo, eu tenho certeza, traz uma dor enorme para a família e para todos. Não é? Nenhum de nós gostaríamos que isso tivesse ocorrido. Mas era uma prática, vamos dizer assim, de muito tempo, um copo que foi enchendo e acabou, nessas últimas épocas de Copa do Mundo e de Olimpíada, transbordando. São agora 8 horas e 24 minutos, 8 horas e 25 minutos. Eu vou pedir a Karine, eu não sei se ela está ligada com a gente, para passar as perguntas. Karine, eu acho que a turma quer saber algumas coisas aí sobre a fiscalização, sobre pandemia. Vamos às perguntas, Karine. Vamos sim agora, prefeito. A gente tem uma pergunta do Ronaldo, que pergunta: prefeito, o que o senhor acha da agressão aos fiscais? Eu lamento profundamente.
eu fico triste porque esses fiscais estão trabalhando, expondo suas vidas, nesse momento de pandemia em que muita gente fica em casa, de quarentena, eles vão às ruas. Vão às ruas e são obrigados a entrarem no meio dos aglomerados, das aglomerações. E ali são maltratados quando a sua missão é advertir, é cobrar o uso das práticas, vamos dizer assim, sanitárias que são imperativas no mundo inteiro, no mundo inteiro. E agora que a gente está voltando às nossas atividades normais, puxa vida, seria tão triste se a gente tivesse, vamos dizer assim, as curvas retornando aos níveis anteriores de maio, em que nós tivemos lamentáveis milhares e milhares de mortes na cidade do Rio de Janeiro por conta do coronavírus, e termos que fechar novamente todo o comércio, restaurantes e bares, diminuir o trânsito na cidade, e as pessoas já estão, muitas delas, numa situação terrível. Você sabe, Karine, nesse final de semana, eu fiquei conversando com as mães. Eu atendi cerca de 500 mães pelo telefone no final de semana. Eu não estou exagerando. Foi isso mesmo que ocorreu, sábado, domingo. E muitas delas diziam para mim, elas ligavam para ter informações sobre como receber a cesta dos seus filhos, diziam que trocariam a cesta básica por uma faxina, pelo emprego. Ao fundo, conversando com essas mães, eu ouvi as crianças gritando a dificuldade que as pessoas estão enfrentando com a economia parada. Então, nesse momento de retomada, é preciso que a consciência das pessoas se lembre de que há muita gente que precisa voltar ao emprego, a gerar recursos, ao trabalho. E se nós tivermos o comprometimento dos nossos parâmetros, o Flávio tem 7 que ele mede diariamente, olha, os leitos privados também estão nos nossos parâmetros. Se nós tivermos um aumento da demanda de leitos, por exemplo, na Rede D'Or, na Unimed, na Amil, vai influenciar o nosso parâmetro e nós vamos ter que voltar atrás. Então, são pessoas que têm um nível melhor, que vão para plano de saúde, mas que vão acabar influenciando a marcha nossa de volta à normalidade. Além disso, podem ser também vetores para infeccionar pessoas que vão precisar de leito na rede pública. Também nos obrigará a dar uma marcha ré nas aberturas das atividades. Então, eu fiquei profundamente triste quando vi nossos funcionários sendo tratados de maneira tão desumana e lamento profundamente que tenha ocorrido na área, vamos dizer assim, na área onde nós temos um melhor nível social, onde as pessoas têm melhor nível social, que eu digo econômico, onde as pessoas têm acesso a mais informação e vivem numa área tão bem urbanizada, onde o preço dos imóveis é tão caro. Lamentável, profundamente lamentável a maneira com que as pessoas trataram aqueles que foram lá para defender suas vidas, para defender, vamos dizer assim, a saúde pública. Lamentei profundamente, e não fui só eu, não. Eu acho que, com exceção do ex-prefeito, a grande maioria das pessoas na internet, e até na imprensa, ficaram profundamente desalentadas com o comportamento daqueles cidadãos. Você quer acrescentar alguma coisa, Flávio? Eu sei que você já falou. Não, prefeito, só realmente é importante só lembrar que o senhor, assim, preocupado, né, nesse momento que as pessoas estão precisando tanto de emprego, né? Mais à frente a gente vai falar, o prefeito, a gente está abrindo outras oportunidades de negócio para os cariocas, o serviço de inspeção municipal, né, prefeito? Que eu acho que é um assunto até para outra live do senhor, mas é muito importante, vai abrir novas oportunidades. O prefeito também está dentro do projeto que o prefeito apresentou com o Código Sanitário, e essa semana que vem a gente vai começar a receber os novos empreendedores do Rio de Janeiro que vão abrir seus novos negócios, prefeito. Deixa eu Isso é muito importante. Deixa eu explicar para os nossos internautas, que talvez eles não estejam a par. Antigamente, uma pessoa, por exemplo, que ela vende biscoito, ela produz biscoito em casa e vende biscoito. Ela precisava do selo da Vigilância Sanitária Federal para que ela pudesse vender numa padaria, num supermercado.
Agora, a nossa vigilância sanitária poderá fazer isso. Ela poderá ter o seu produto com selo que vai facilitá-la para colocar nas prateleiras dos mercados, das padarias nossas, ou até exportar. Por exemplo, as pessoas que fazem cocada, elas vendem cocada na rua, vendem 20, 30 cocadas a R$ 3. O que elas vão ganhar será, tirando o que gastam, pouco mais de R$ 1.000 por mês em situação de dificuldade. Mas com o selo da vigilância sanitária, que vai à cozinha dela, que vai ver o fogão, a geladeira, como ela trabalha, ela poderá colocar essa cocada, não é? E nós até Sim. e nós fizemos as reuniões sempre juntos com o Senai e também com a Caixa Econômica Federal para facilitar o empreendedorismo e o financiamento. Ela poderá vender 20, 30 cocadas numa caixinha e vender para a padaria, vender para o supermercado, conseguir escala para que ela possa ganhar mais dinheiro e, quem sabe, no futuro, ter um empreendimento que gere empregos, que gere mais segurança econômica. Essas coisas são importantíssimas. A vigilância sanitária trabalha muito nessa geração de emprego, facilita muito os empreendimentos na cidade. Oi, Karine, tudo bem? Karine, tem Tudo mais bem, sim. perguntas aí para o Flávio Graça ou para o Crivella? Sim, a gente tem bastante, prefeito. Inclusive, né, até comentando a questão das mães, né, que o senhor tinha atendido nesse fim de semana, a gente tem alguém também que está preocupado em relação ao futuro dos filhos, né? A Maria está perguntando, prefeito, eu soube que a prefeitura está distribuindo cestas básicas aos alunos da rede. Como eu posso conseguir? Olha, eu vou fazer uma resposta. Você pode ir na sua CRE. Na sua CRE você pode conseguir a cesta básica para o seu filho. Agora, isso aí realmente é uma coisa que me trouxe um enorme desalento, porque a primeira medida que nós tomamos foi dar um cartão no valor de R$ 100 para que as pessoas fossem no supermercado mais próximo das suas casas e comprassem os alimentos que as crianças estão acostumadas na escola. Por exemplo, as crianças comem na escola peixe, carne, frango, que eu não consigo colocar numa cesta básica. Mas no cartãozinho a mãe pode ir no mercado e comprar. Iogurte, por exemplo, as nossas crianças nas escolas tomam iogurte. Eu não posso colocar iogurte na cesta básica. As crianças comem ovo na escola. Eu não posso colocar ovo na cesta básica porque estraga. O Ministério Público fez uma recomendação para que a gente não desse recarga no cartão. Havia uma certa desconfiança de que algumas pessoas estavam usando esse cartão também para consumir bebida alcoólica, cigarro, ao invés de comprar alimentação para as crianças. Num primeiro momento, a gente imaginou de dar uma bolsa para cada criança com aquela alimentação que ela estava acostumada a ter na escola. Depois verificamos que isso seria muito difícil, porque são 650 mil crianças, 650 mil bolsas. Resolveu-se então dar uma bolsa por família e já distribuímos milhares e milhares delas. Como eu disse a vocês, cerca de 700 mães me ligaram nesse final de semana e a minha e a minha esposa, nós anotamos o nome de todas elas e encaminhamos para as CREs de cada região, onde ontem, hoje, amanhã e durante a semana toda elas vão pegar as suas bolsas. Porém, o que a gente está querendo realmente é fazer um termo de conduta com o Ministério Público, no sentido de que o Ministério Público possa nos dar autorização para a gente colocar de novo o cartão. Eu estou recebendo algumas mensagens que as pessoas não estão me ouvindo. Você está me ouvindo, Karine? Sim, estou ouvindo, sim, senhor. Pois é, algumas pessoas estão me mandando mensagem que não estão me ouvindo. Eu não sei se é no YouTube ou no Facebook. Me parece que nós Sim. estamos tendo algum problema. Mas eu estou lutando muito com. Olha, hoje nós tivemos uma reunião longa com a Defensoria e com o Ministério Público e eu espero que nós possamos assinar amanhã um TAC, um termo de ajuste de conduta, para podermos fazer ainda essa semana a recarga de todos os nossos cartões, independente da cesta básica. Eu fiquei profundamente comovido em ver a situação de muitas mães que estavam preocupadíssimas com as crianças fora da escola. Aliás, a primeira medida que eu fiz, não sei se vocês lembram, foi a tentativa de manter aberto os refeitórios das escolas. Por que eu digo isso? Porque no mundo inteiro as crianças não são contaminadas pelo coronavírus. Agora mesmo, das milhares de mortes que tivemos no Rio de Janeiro, se você for contar
o número de pessoas de 0 a 16 anos, tem uma pessoa que morreu no Rio de Janeiro. Eu fiz um levantamento pelo atestado de óbito nos nossos cemitérios. Perdemos milhares de vidas. Mais de 6 mil vidas nós perdemos nessa pandemia. Nós somos 6 milhões e meio de pessoas e perdemos mais de 6 mil vidas. Mas quase 80% dessas pessoas que morreram têm acima de 60 anos, 65 anos, 70 anos, 75 anos, 80 anos. Crianças de 0 a 15 anos foram uma só que faleceu. E eu tenho certeza que ela faleceu não só de coronavírus, mas ela tinha outras comorbidades. Se você colocar até 30 anos de idade, são 20 pessoas. Até os 40 anos de idade, são 50 pessoas. Portanto, as crianças, e era meu interesse, que no começo, aquelas que têm problemas de alimentação em casa, pudessem vir tomar café e almoçar na escola. E, infelizmente, o sindicato não permitiu que as nossas merendeiras viessem para a escola e eu ia dar toda a proteção a elas. Ora, se os médicos vão aos hospitais, se os enfermeiros vão aos hospitais, por que os nossos laboriosos, as nossas laboriosas merendeiras não poderiam ir com todos os cuidados para preparar comida para as crianças? E nós íamos fazer turmas que iriam chegar às 11, meio-dia, 1 hora, enfim, aquelas que necessitavam, não são todas. Quando nós tínhamos o Sábado Carioca, que as escolas abriam aos sábados, 20 mil crianças vinham aos sábados para se alimentar, o que demonstrava que elas não tinham alimentação em casa. Faziam reforço escolar, tomavam café, almoçavam e voltavam para casa. Então, é uma preocupação enorme que nós temos. Eu peço a Deus que amanhã a gente consiga fazer esse termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e a Defensoria, fazer a recarga dos cartões e as crianças voltarem a comer iogurte, carne, frango, peixe, coisas que elas tinham na escola e que eu não consigo colocar na cesta básica. Com certeza. E, inclusive, né, as crianças, graças a Deus, né, e principalmente a todo o cuidado que a prefeitura tem tido em relação aos alunos da rede pública, com certeza saudade da merenda elas não têm, mas elas provavelmente têm saudade dos amigos, de estar na escola, de aprender, e por isso a gente tem a pergunta da Maria do Flamengo, que pergunta: prefeito, em relação às aulas, tem previsão de volta? Nesse momento ainda não. Estamos discutindo com a rede privada, onde nós podemos ter, pelo número que é bem menor, um controle maior e verificar também se as medidas adotadas pelo nosso comitê científico, que sempre orienta as decisões do prefeito, vão dar certo na prática, na escala. Às vezes tem coisas que funcionam para poucas pessoas, ou para 1.000, 2.000 pessoas, mas quando a gente fala de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, o impacto no transporte, na segurança, é uma coisa que a gente precisa verificar em loco, né? Verificar cartesianamente, pragmaticamente, empiricamente, seria o termo certo. Portanto, as escolas privadas, nós estamos conversando muito com os professores e donos de escola para que elas voltem. Primeiro, não é que as crianças da rede privada têm menos importância que a rede pública, não. É que na rede privada nós podemos medir os protocolos, todas as medidas, e verificar a sua viabilidade. E depois as 650 mil crianças da rede pública, aí vão voltar aos poucos e com muito critério, embora que a cozinha, nós estamos tentando agora fazer o teste para ver se temos merendeiras imunizadas em quantidade suficiente para abrir as escolas para as refeições, em comunidades, em áreas mais carentes, onde anteriormente, aos sábados, nós tínhamos 20 mil crianças vindo para almoçar. Isso porque já fazem 70 dias sem aula, 80 dias sem aula. Essas crianças precisam da alimentação da escola. Sim, inclusive, né, houve esse comentário em relação às escolas particulares, que obviamente elas não têm menos prioridade, e por isso a Denise, ela perguntou: as escolas particulares serão inspecionadas antes de reabrirem? Fiscalização é a chave de tudo que nós estamos fazendo. Eu vou pedir ao Flávio Graça para que ele responde. Como é o nome dela, Karine? Da mãe que fez a pergunta? Denise. Flávio, por favor, a Denise está preocupada com o retorno das crianças às escolas privadas. Então, estamos tendo uma série de reuniões com a secretaria, com a equipe da Secretaria de Educação,
E nas escolas privadas também. O prefeito Crivella disse, né, não existe criança da escola privada, né, prefeito, e da escola pública. Todas terão todos os cuidados. Os cuidados são os mesmos. Então, nós vamos fiscalizar as escolas privadas, a vigilância sanitária vai verificar a qualidade da água, verificar o distanciamento, se as salas de aula estão respeitando o número de alunos. E nas escolas municipais também nós vamos realizar todos os cuidados. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que todos os protocolos nós estamos realizando, definindo, para que a gente tenha uma retomada segura para nossas crianças e jovens. Ô, Flávio, uma pergunta que eu queria fazer para você. Todos os dias você mede os 7 parâmetros que fazem com que a gente tenha uma noção exata da nossa pandemia. Com essa abertura, agora já é dia 6 de julho, com esses 36 dias que nós fomos abrindo lentamente as atividades, voltando às atividades na cidade do Rio de Janeiro, você está seguro de prosseguir? Você tem medido os parâmetros, todos os parâmetros clínicos, todos eles estão de acordo com aquilo que a gente esperava? Sim, prefeito, nós estamos seguros, graças a Deus, o nosso plano, né, de retomada tem sido um sucesso, ele tem tido muito êxito, né? Como nós sabemos, essa doença ela tem um ciclo de aproximadamente 15 dias de período de incubação de todas as pessoas que se contaminaram. 15 dias depois, no máximo, todas elas vão apresentar sintomas. E nós já passamos por 2 ciclos de 15 dias e os nossos parâmetros melhoraram ainda mais. Eles estão melhores do que no momento da retomada. Então, isso mostra, né, justamente que os indicadores que nós escolhemos são os indicadores mais sensíveis, são os indicadores que são justamente de quem recebe o impacto se tiver qualquer movimentação da curva de contaminação, né? Então, a gente fez isso sempre com muita responsabilidade, porque a Secretaria de Saúde, o prefeito, são os responsáveis. A gente não menospreza nenhum órgão de pesquisa que tem a sua opinião, cada um fala uma coisa de contaminação que está aumentando, mas a gente sabe o seguinte, gente, tem muito laboratório hoje colocando exame no mercado, os exames estão ficando mais baratos, eles estão parcelando, tem exame drive-thru, e com mais exame, aparece às vezes mais resultados de gente que nem teve sintoma, né? E aí, alguns pesquisadores usam esses dados dos laboratórios para dizer que está aumentando. Se o exame está aumentando, vai aparecer mais gente dando positivo, mas isso não quer dizer que tenha mais gente doente. Gente doente a gente está controlando. Nós estamos aproximadamente hoje com 30% dos leitos de UTI livres, né? Vários indicadores nos permitiriam chegar até a fase 6, mas nós estamos na fase 3, ou seja, estamos conservadores, estamos tendo todo o cuidado, porque nós queremos avaliar o impacto que essa fase 3 vai ter nos próximos dias. Ninguém está negando a possibilidade de termos uma nova onda, mas o importante é que o prefeito adquiriu um grande parque tecnológico, nós temos várias unidades capazes de receber as pessoas, né? Então, a gente está preparado para essa retomada. Nada foi feito de maneira irresponsável. Tudo foi feito calculado, de maneira calculada. Então, nós já respondemos a todos os órgãos que nos questionaram e continuamos seguros. Se for preciso, o prefeito mesmo já falou, a gente para e, se for houver uma nova onda, a gente pode até ter que tomar a decisão de retroceder, né, prefeito? É a nossa responsabilidade. Mas a gente espera que isso não aconteça. Vamos em frente, porque a economia, a vida das pessoas, a qualidade de vida precisa, né, dessa retomada. As pessoas estavam ficando doentes pela quarentena. Karine. Sim. Cadê a Karine? Estou aqui. Fala, Karine. Então, prefeito, até em cima do que o Flávio estava comentando, os indicadores, os parâmetros estão melhorando bastante, por isso existe essa melhora em relação à liberdade
durante a quarentena, a gente tem uma pergunta do Sérgio, que pergunta assim: eu tenho receio de abrir meu comércio por causa da pandemia. Eu sou obrigado a reabrir ou posso esperar? Pode esperar, pode esperar. Você não é obrigado a abrir. As pessoas, nesse momento, devem agir com a sua consciência. A prefeitura apenas autoriza, mas ninguém é obrigado a voltar. Eu me lembro, por exemplo, no futebol, em que a gente disse que a partir de meados de junho poderia voltar a partida sem torcedores. E teve clube que não quis voltar. E nós respeitamos. Ninguém é obrigado a nada, absolutamente. Esses parâmetros que nós temos são parâmetros clínicos e eles mostram exatamente as síndromes gripais medidas em centenas de pontos da prefeitura. Nós temos mais de 200, se você contar, clínicas da família, UPAs estaduais e municipais, a gente monitora todos, hospitais com emergência, hospitais sem emergência, hospitais de campanha, e, portanto, nós temos a medida exata de quantas pessoas procuraram hoje com síndrome gripal. Mais do que isso, nós espalhamos pela cidade 12 tomógrafos. Qual é a cidade do Brasil que tem tomógrafo nas comunidades carentes? Nós temos. Nós temos tomógrafo na Rocinha, nós temos no Rio das Pedras, nós temos tomógrafo na Maré, nós temos tomógrafo em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Pavuna. Nós temos tomógrafos pela cidade inteira, fora os que estão nos hospitais. De tal maneira que esses tomógrafos já fizeram centenas de tomografias. E a gente sabe quanto dos pulmões estão tendo pneumonia viral, provocada por coronavírus. Além disso, a gente tem os óbitos na cidade, que em maio foram quase que o dobro do que foi em maio do ano passado. Mas em junho já diminuiu muito. Teve dias em junho em que a gente sepultou na cidade do Rio de Janeiro menos pessoas que tinham sepultado no mesmo dia, em junho de 2019. Mostrando que a curva desceu, vamos dizer assim, totalmente. Essa curva chama-se curva de Gauss. Quem gosta de matemática em casa sabe do que eu estou falando. É a curva que representa na matemática, na estatística, um fenômeno que vai ocorrer com todo mundo. A gente não tem vacina, a gente não tem remédio, todo mundo pode pegar a doença. À medida que você vai contaminando mais pessoas, agora chega um momento em que as pessoas que estão vulneráveis à contaminação, elas chegaram ao máximo. E a partir dali vão descendo, vão diminuindo, vão diminuindo. Essa curva se deu em maio e desceu em junho, e agora está descendo mais ainda em julho. O que nos obriga, cientificamente analisando os dados, a retornar às atividades. Até porque esse afastamento traz também efeitos colaterais. As outras comorbidades, por exemplo, na cidade se diagnostica mais ou menos, nós somos 6,5 milhões de pessoas, quase isso, cerca de 25 mil pessoas com câncer todo mês. Fazem 2 meses, mês de abril, mês de maio, por exemplo, que não houve diagnóstico de câncer. Mas por quê? O câncer acabou com a pandemia? Não. Simplesmente as pessoas não foram fazer exames. Elas não foram fazer biópsias. Não tiveram tratamento. Isso, mais à frente, trará reflexo. Conversando uma vez com um cardiologista no nosso conselho científico, ele disse que estava recebendo pacientes num nível de gravidade que ele não via há 20 anos na medicina, na profissão dele. Por quê? Porque as pessoas ficaram afastadas dos tratamentos, dos medicamentos, das consultas, ficaram em pânico em casa e, quando chegavam, já estavam em situação grave. Alguns médicos me disseram, e operam classe média alta, que verificaram a apêndice supurada e algumas partes do corpo que estavam apodrecidas, porque faltou circulação, oxigênio, faltou sangue e as pessoas ficavam tomando remédio analgésico, para não ir para o hospital, estavam com medo de pegar coronavírus. Então, nós fizemos, eu tenho certeza, um afastamento na época certa, graças a Deus. Infelizmente, tivemos essas mortes todas. Digo a vocês, mais de 80% das pessoas vieram acima
de 60, 70, 80. A gente alertou muito a essas pessoas que não se expusessem, sobretudo aqueles que tinham comorbidades tipo diabetes compensada, pressão alta, insuficiência renal, ou O que senhor estivessem colocou até fazendo... um hotel, né, prefeito? Até um Ah, hotel para ele. pois é, nós colocamos um hotel para os idosos com 1.000 vagas, mas só preenchemos menos de 300. Menos de 300 vagas. Quantas pessoas faleceram que poderiam ter sido poupadas se estivessem em nossos hotéis? Não é verdade? De tal maneira, Verdade. nós estamos retomando as nossas atividades, mas com muito cuidado, e graças a Deus não temos no horizonte a previsão de segunda onda. Se vier, a primeira onda não trouxe o caos na cidade. Nós tínhamos leito para atender a todos, de enfermaria e UTI. Se não sucumbimos naquela onda grande, que foi a primeira, a segunda será menor, a terceira será menor que a segunda, a quarta será menor que a terceira, de tal maneira que estamos seguros para voltar. Claro que vamos tomar todas as medidas de prudência, todas, mas temos leitos hoje para atender a todos. E mais, nós distribuímos 180, quase 180 equipamentos para os hospitais da Baixada Fluminense e da região serrana. 180, olha, nesse momento que o mundo inteiro não tem respiradores, nós distribuímos 180, fora carrinhos de anestesia e monitores. Nós ajudamos uma série de municípios, Caxias, Nova Iguaçu, ajudamos Petrópolis, ajudamos Seropédica, Rio das Pedras, nós ajudamos municípios distantes como Campos, que vieram aqui buscar equipamentos na cidade do Rio de Janeiro. De tal maneira que eu tenho certeza que nos preparamos, como naquela arca de Noé, para enfrentar esse dilúvio. Claro que não vamos acabar com o dilúvio, mas vamos sobreviver ao dilúvio. Karine. Sim, inclusive, até comentando em cima, né, da arbitrariedade, não obrigatoriedade na abertura dos comércios, né, cada um a seu critério, a gente também tem outra pergunta em relação, né, o senhor comentou sobre clubes, tem alguns clubes que voltaram a jogar e outros que não. Então, agora, em relação aos torcedores, né, a presença de público nos estádios já está liberada? Não, não está liberada ainda pelo seguinte, porque nós temos que ver os impactos no transporte e na segurança. Impacto nos transportes e na segurança. E também na opinião pública. Hoje, 60% das pessoas não querem que os estádios voltem a ter torcida. 60% da população, em pesquisa recente que fizemos. Isso traz para nós um alerta. Eu sei que se a gente voltar, mesmo que os parâmetros permitam, os parâmetros são balizamentos em que a gente não pode ultrapassar, abrir antes, mas eles não proíbem da gente abrir depois. É muito importante que as pessoas lembrem disso. Os parâmetros, eles dizem, olha, não pode abrir antes de 15 de julho, quando as curvas vão mostrar a possibilidade. Não se pode abrir 14, 13, 12, mas se pode abrir 16, 17, 18, 19, 20. Depois não tem problema. A gente tem que medir também as outras coisas que não estão nesses parâmetros clínicos que medimos, que é a questão da segurança, a questão dos transportes e também ouvir a opinião pública, que sempre pesa nas decisões finais, que não deixam de ser decisões políticas. Portanto, ainda não há, nesse momento, a previsão de retorno de torcida aos jogos. Sim, inclusive, prefeito, em relação a isso, né, porque a gente sabe que existe um impacto econômico geral, né, em relação à venda de ingressos, né, a bares e restaurantes abertos, por causa da reunião de pessoas que desejam assistir os jogos, não em relação a isso somente, mas também atividades em geral na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem outra pergunta aqui. O senhor acredita que o Rio vai conseguir superar economicamente essa fase? Claro que vai, nós vamos superar tudo. Nós somos o Rio de Janeiro, nós somos uma população que tem vivido grandes tragédias ao longo da sua história econômica, política, social, cultural e até espiritual. Nós já sobrevivemos, como seres humanos, à colonização, de certa forma, devastadora com os índios. Cada vez que um missionário espirrava, matava um índio. A malária matou muitos índios também. Tivemos aqui na nossa cidade 4 séculos de escravidão, onde nossos irmãos
plantavam cana, colhiam cana, purgavam a cana, produziam açúcar, mas dormiam nas senzalas, com alto índice de aborto, alto índice de suicídio. Nós sobrevivemos a tudo isso, a grandes doenças tropicais, e somos a cidade maravilhosa de Encantos Mil e a mais linda do Brasil. Sobrevivemos às terríveis e desalentosas corrupções que levaram nossos líderes políticos a longas penas de prisão. Tudo isso, desemprego, sobrevivemos também a tantos conflitos entre o tráfico, as facções e a polícia. E tudo isso nos faz cada vez mais fortes. Nós vamos vencer essa pandemia, estamos vencendo essa pandemia. E eu espero que cada um de nós, nessas vitórias, nessa sobrevivência da nossa terra, possa ponderar sobre a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, que nos tem sustentado até aqui. É bem verdade que a natureza é uma obra-prima de Deus. E, infelizmente, nós não temos estado à altura pela poluição dos nossos rios e lagoas, pela quantidade de pessoas que moram em encostas ainda e em casas improvisadas nos morros. Mas estamos lutando e vamos lutar. Eu tenho certeza que todas essas tragédias nos fazem mais fortes. A população do Rio de Janeiro evolui economicamente, politicamente, socialmente, e, se Deus quiser, espiritualmente. E nós havemos de legar aos nossos pósteros, aos nossos vindouros, aos nossos herdeiros, uma cidade bem melhor do que aquela que recebemos. Agora mesmo, veja só, nós estamos trocando 450 mil luminárias da cidade. Começamos em Madureira com 300 delas. Vamos colocar 12 mil câmeras na cidade. Essas câmeras nós vamos dar acesso não só à Polícia Militar, mas à Polícia Rodoviária Federal. A Marinha, Exército e Aeronáutica também vão receber imagens, seus departamentos de inteligência. A Polícia Federal. Portanto, o Rio de Janeiro será muito mais seguro. Com essas 450 mil lâmpadas, nós vamos iluminar nossa cidade como nunca antes. E vamos ter também 5 mil pontos de internet gratuita, Wi-Fi, para que a nossa população possa se comunicar melhor. O Rio vai melhorar. O Rio vai vencer suas tragédias, sejam elas quais forem, e cada vez mais será, como eu disse, uma cidade encantadora, a mais linda do Brasil. Prefeito, a gente sobreviveu também a muita corrupção, né, no passado, né? E precisamos de mais gestores, cada vez mais feito o senhor, para o dinheiro render, né? Conseguir fazer o que o senhor fez foi milagre, né, esses anos. Que pegamos muitas dívidas. Sem dúvida, a arrecadação da prefeitura, a arrecadação não, a receita da prefeitura caiu 10 bilhões comparado ao governo anterior, e nós tivemos que pagar 6 bilhões em empréstimos das obras do passado, e foram empréstimos de obras superfaturadas, obras que tiveram sobrepreço e superfaturamento provado. Veja, eu não fiz um governo, Flávio, de caça às bruxas, absolutamente. Eu tive que tomar providências quando as delações prestadas ao Ministério Público e à Polícia Federal chegaram às minhas mãos. Claro. Foi aí que eu tive que tomar providências. Claro. E pegar aquelas delações, juntamente com os fiscais de obra, com os controladores e procuradores, para verificar se aquelas delações realmente correspondiam à verdade, ou se eram apenas argumentos daqueles fiscais que foram encontrados grande soma de dinheiro na conta deles, eram apenas chutes para diminuir suas penas. Triste quando todas as comissões que eu instaurei concluíram de que realmente o prejuízo do município na linha amarela ultrapassou 1 bilhão, na Transolímpica 1,5 bilhão, no Porto Maravilha 3 bilhões, e as outras delações que estão ainda com sigilo, mas na Transcarioca, por exemplo, mais de 500 milhões, na Transbrasil 390 milhões, enfim,
essas tragédias, essas tristezas todas, que eu lamento profundamente. Lamento profundamente que líderes políticos e também operários tenham se envolvido com isso. Mas, desgraçadamente, no passado, havia um pensamento de que a política só era possível com corrupção. A única maneira de se formar consensos e fazer com que as coisas caminhassem era com distribuição de vantagens. Desgraçadamente, tem uma passagem na Bíblia que Jesus disse há 2000 anos atrás, que cabe muito bem no Brasil de poucos anos atrás. Jesus dizia: se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Porque essas luzes, esses pensamentos de convicção, que na verdade são trevas, mas que têm aparência de luz, porque trazem solução, trazem obras, trazem, num determinado momento, progresso, e depois deixam um rastro enorme de desalento, de desemprego, de problemas, de famílias destruídas, de sentenças longas. O crime não compensa, nunca compensou. Mas naquele momento era uma luz, trevas, uma falsa luz. Fica imaginando, por exemplo, Flávio Graça, aqueles rapazes que estouraram os aviões nas Torres Gêmeas de Nova York. Quantas vezes eles se perguntaram: será que eu amo Alá? Será que eu tenho fé para explodir um avião e matar milhares de americanos que são o grande Satã? Não, eu amo Alá. Era para eles uma luz. Tremenda treva. Que, se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, são essas trevas, essas falsas luzes que trazem convicção, como Hitler, quando pregava a eugenia, Hitler dizia que o homem purificou a raça dos porcos, dos bois, dos cavalos, por que não purificar a raça humana? E qual era a raça ideal? A dele, a raça ariana. E as demais? Não, as demais devem ser exterminadas. No princípio haverá um clamor, mas depois a humanidade ficará para sempre livre de crimes, de tragédias. Que absurdo, rapaz, que absurdo tomou a intelectualidade alemã para decidir o extermínio de seres humanos, rapaz, inclusive crianças, considerados por eles como sub-raça. E os judeus estavam apenas na primeira fila. Depois viriam os eslavos, depois viriam os negros, viriam os ciganos, viríamos nós, brasileiros, que somos mestiços. Afinal de contas, cada brasileiro tem um pouquinho do índio, do negro e do ibérico, do português, que também era mestiço. A Península Ibérica, Portugal e Espanha, foi a esquina do mundo. Ali passaram os mouros, ali passaram o exército de Aníbal, ali passou o Império de César, ali passou tudo quanto é povo, celtas, godos, ostrogodos, visigodos. Os portugueses e espanhóis também eram mestiços e colonizaram a América Latina, um povo que ainda teve a contribuição da civilização indígena e dos negros africanos. Pois bem, pelos critérios da eugenia, nós seríamos exterminados. Com certeza. Bem que Jesus disse: a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. E essa luz, a luz de que a política tinha que ser vivida com distribuição de vantagens, que era a maneira de fazer as coisas andarem, das coisas acontecerem, desgraçadamente tinha a convicção de muitos líderes políticos e funcionários e acabou dando no que deu. Flávio Graça, eu quero te agradecer muito, porque já temos 1 hora de bate-papo aqui, rapaz, na nossa live. Passou rápido, prefeito, passou rápido, muito bom. Agradecer muito a Karine. A Karine, eu acho que ela já foi embora. Não, eu estou aqui, prefeito. Inclusive, a gente encerra por hoje, de fato, mas na próxima segunda, às 8 horas da noite, a gente vai ter mais uma live para os nossos espectadores. Pois é, Karine, pois é, espectadores, que Deus abençoe a todos. Quero tranquilizar a população do Rio de Janeiro de que nossos hospitais têm vagas nos leitos de enfermaria e UTI para a Covid, nos nossos hospitais de campanha a mesma coisa. Agora estamos voltando com Miguel Couto, Souza Aguiar, com o Salgado Filho, com o Lourenço Jorge, com o Albert, com o Rocha, com o Pedro II,
com Jesus, com Piedade, com Paulino de Souza. Nossos hospitais todos estão voltando à vida normal. Vamos voltar a fazer cirurgias eletivas. Graças a Deus, estamos com mais de 150 carrinhos de anestesia novos. Nós temos 250 eletrocardiógrafos, 200 e tantos ultrassonografia com Doppler. Temos 26 tomógrafos na nossa rede, graças a Deus. Enfim, estamos bem equipados para atender todo o nosso povo e, se Deus quiser, prestar um serviço de qualidade à nossa população, que eu tenho certeza confia nos seus médicos, enfermeiros e técnicos. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar vocês para a gente terminar nossa live fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém e graças a Deus. Boa noite, Karine. Boa noite, Flávio. Muito obrigado. Boa noite, prefeito. Valeu, gente. Um grande abraço para todos os nossos internautas. Tchau, valeu. Bye. Bye, bye.